Geralmente hoje, quando você faz uma tatuagem, é porque achou o desenho muito da hora, gostou da estética, ou até mesmo porque combina com o seu estilo, ou simplesmente porque você tinha dinheiro e o tatuador tinha horário também. Mas nem sempre foi assim. Já teve época que a tatuagem era uma coisa considerada sagrada, e já em outras fases era usada para identificar pessoas criminosas. Também já virou marca registrada de marinheiro, de guerreiro, e por muito tempo quem era tatuado já era automaticamente visto como uma pessoa marginal. Como é que uma prática com mais de 5.000 anos passou por tudo isso e ainda continua mais forte como nunca? É o que a gente vai descobrir hoje nesse vídeo aqui. Se eu te perguntar agora quem foi que inventou a tatuagem, com certeza você vai responder que foram os egípcios. Até porque é o que a gente escuta há muito tempo. Só que não, rapaziada, tem um caso de um cara que é muito mais antigo que isso e a gente nem imaginava que ele que foi praticamente o caso mais antigo já registrado sobre pessoas tatuadas no mundo. O nome dele era Otzi e ele era conhecido como o Homem do Gelo. Esse maluco viveu há mais ou menos 5.300 anos atrás e ficou preservado no gelo durante milhares de anos. Quando encontraram o corpo dele, descobriram uma parada bastante curiosa. O cara tinha mais de 60 tatuagens em seu corpo. O cara tem mais que eu, hein, cara? Agora, olha que doideira. Essas tatuagens não estavam espalhadas em seu corpo pra ficar bonito ou pra mostrar que ele participava de alguma tribo. Elas apareciam justamente nos lugares onde os cientistas acreditam que ele sentia mais dores nas articulações. Aí que começa uma teoria que divide a galera até hoje. Muita gente acredita que aquelas tatuagens não eram feitas de uma maneira aleatória, mas sim como uma espécie de tratamento daquela época. Talvez a primeira tatuagem de toda a história não tenha sido feita por estética. Pode ter sido feita para poder aliviar as dores do corpo. Depois desse grande episódio do Otzi, a tatuagem começou a aparecer em vários lugares do mundo, só que cada lugar enxergava ela de um jeito bem diferente. No Egito, por exemplo, a maioria das múmias encontradas com tatuagens eram mulheres, e não era qualquer desenho que elas tinham tatuado. Os arqueólogos acreditam que muitas dessas tatuagens tinham ligação com rituais religiosos e até com fertilidade também. Algumas apareciam justamente na barriga, nos quadris. Naquela época, a tatuagem tinha mais a ver com proteção e espiritualidade do que com uma própria estética como tem hoje em dia. Mas aí a gente atravessa o planeta e vai lá pro outro lado. E a gente chega no lugar que mudou a história da tatuagem para sempre, lá na Polinésia. Mystery Island? Cool. I'd like a sample of that. Moana's gonna find people. Para os povos da Polinésia, como os Maori, a tatuagem não era um acessório, era uma identidade. Você batia o olho na pessoa e já conseguia saber um monte de coisa sobre ela, justamente pelos desenhos que ela tinha marcado no seu corpo. De qual família que ela vinha, qual que era a sua posição social, se ela já tinha participado ou não de guerras, qual que eram os feitos que ela também tinha conquistado em sua vida. Era quase que como andar com um próprio documento marcado na sua pele. Mas calma, que essas tatuagens também não eram feitas de qualquer jeito. As sessões levavam horas, às vezes dias, usando ferramentas feitas de osso ou madeira, e doía pra caramba. É uma coisa que nunca mudou, cara, nunca vai mudar. Quer dizer, já mudou hoje em dia, né? As pessoas fazem tatuagem sem dor. Imagina antigamente, feito com osso, com madeira. Os caras usavam martelo, cara, devia doer muito mais. Então, além de contar a história daquela pessoa, cada tatuagem também mostrava que ela tinha suportado todo aquele ritual. É o que eu sempre falo, tatuagem sem dor não tem graça, porque se você não sente dor pra fazer, você não sabe daquilo que você é capaz, do que você suporta. A dor faz parte do processo. Nem fodendo! Tropa, e já naquele tempo a tatuagem não era moda, era respeito que precisava muito ser conquistado através de todo esse ritual e procedimento. Só que aí, mano, a história dá uma reviravolta que ninguém nem esperava. Enquanto em alguns lugares a tatuagem era vista como um símbolo de respeito, já em outros ela virou punição. Na Grécia Antiga, por exemplo, alguns criminosos e até espiões recebiam marcas na pele para todo mundo saber quem eles eram. E em Roma também fizeram a mesma coisa. Os escravos e os soldados que saíam do exército por algum motivo muito foda tinham tatuagens marcadas em seu corpo como pessoas condenadas a serem tatuadas à força. E isso não ficou só lá na Europa. A China também adotou esse costume estranho, onde alguns dos condenados recebiam tatuagens no rosto ou em partes bem visíveis do corpo, justamente para ser reconhecidos aonde quer que eles fossem. E o desenho variava dependendo do crime que a pessoa tinha cometido. Se ela cometesse mais de 1 ou 2 crimes, mais marcas ela teria em seu corpo. E essa fama ruim acabou acompanhando a tatuagem
tatuagem durante séculos. Depois de tudo isso, aconteceu outra reviravolta no mundo da tatu. E essa talvez seja uma das partes menos conhecidas de toda a história. Durante séculos, a tatuagem praticamente desapareceu de toda a Europa. Mas isso não aconteceu porque as pessoas simplesmente perderam interesse em fazer tatuagem. E sim porque o cristianismo cada vez ganhava mais força. Com o passar do tempo, a ideia de modificar o corpo passou a ser mal vista em boa parte da Europa. Aos poucos, a tatuagem foi ficando cada vez mais rara. Só que enquanto a Europa deixava a tatuagem de lado, o resto do mundo continuava vivendo uma realidade totalmente diferente. Na Polinésia, a tatuagem continuava crescendo e no Japão, a arte da tatuagem começou a evoluir de um jeito cada vez mais próprio. Diversos povos indígenas também das Américas continuavam mantendo essa tradição viva, usando as tatuagens em cerimônias como forma de identidade e até mesmo de proteção. E aí foi justamente nessa época que a tatuagem começou a dar sua volta por cima. Tudo por conta de um bando de marinheiros curiosos. Olha, eu ia falar maconheiros curiosos, mano. É maconha doido. Tudo por conta de um bando de marinheiros curiosos lá pelo século XVIII. O navegador britânico James Cook fez várias expedições pelo Oceano Pacífico até chegar com a sua tripulação lá pela Polinésia. E aí chegando lá eles deram de cara com uma cultura onde praticamente todo mundo era tatuado. Mas claro que a galera não tinha um monte de desenho aleatórios pelo corpo. As tatuagens eram enormes, cheias de detalhes e cada uma contava a própria história daquela pessoa. Aquilo chamou tanta atenção dos marinheiros que eles começaram a fazer a mesma prática. Agora imagine essa cena, os caras passaram meses no mar, chegam do outro lado do planeta e voltam pra casa com o corpo todo rabiscado. Eu sei que você já fez isso também, porque eu também já fiz. Já fui pra rua resolver uma coisa simples e voltei pra casa com uma tatu nova. E foi nessa viagem aí, rapaziada, que os marinheiros ouviram os povos polinésios chamando as tatuagens de tatau e eles começaram a reproduzir o som que era parecido, mas da forma deles, que foi tatu. E aí por isso que se popularizou no mundo inteiro o nome que a gente chama hoje de tatu. Praticamente o nome que a gente usa hoje para falar sobre a tatuagem aconteceu num encontro aí desbaratinado entre pessoas inglesas e pessoas da Polinésia. O quê? Não acredito. Daí pra frente a tatuagem começou a aparecer cada vez mais entre os marinheiros e não era só porque eles achavam bonitos, eles acabaram aderindo à ideia de marcar em seus corpos suas trajetórias, suas conquistas. Era quase que um diário escrito na própria pele. E sem perceber, essa rapaziada tava voltando para a Europa, trazendo a tatuagem de volta e quebrando esse estereótipo de marginalização que se criou aí através do cristianismo. Time to go. Cast off those lines! Já lá pelo século XIX, a tatuagem começa a sair dos navios e foi para os espetáculos. Isso é uma parte da história que quase ninguém lembra, mas na época, as pessoas que tinham o corpo completamente tatuados viajavam o mundo fazendo apresentações de circo. Elas eram anunciadas como verdadeiras atrações, por ser algo totalmente incomum na época. Hoje, a gente acha super normal encontrar pessoas cheias de tatuagem. Já naquela época, era um acontecimento muito grandioso. Muita gente pagava ingresso só para ver uma pessoa super tatuada de perto. E várias dessas histórias muitas das vezes eram modificadas para aumentar a curiosidade das pessoas e chamar mais a atenção do público. Tinha muitos artistas que diziam ter sido capturado por uma tribo distante. Boa parte dessas histórias era puro marketing, mas funcionava na maioria das vezes. Enquanto muitas pessoas viam a tatuagem ainda com um estranhamento, os circos transformaram isso em entretenimento. Foi nessa fase que começaram a surgir algumas fotos das mais famosas da história da tatuagem. Aquelas imagens antigas de homens e mulheres completamente tatuados, posando em estúdios ou no palco, até hoje circulam pela internet. E sem querer, eles ajudaram a fazer uma coisa muito importante. A tatuagem deixou de ser escondida e começou aos poucos ganhar a admiração das pessoas. Achei bonito, viu? Tá lindo. Até aqui, fazer uma tatuagem dava um trabalhão absurdo. Tudo era feito manual e com ferramentas improvisadas. Dependendo do desenho, podia levar horas ou até mesmo dias para ser feitos e finalizado. E aí apareceu uma grande invenção que mudou completamente esse cenário. Um tatuador chamado Samuel O'Reilly teve uma ideia bastante genial. Ele pegou como base uma máquina criada por Thomas Edison, que nem tinha pensado em criar algo para tatuagem, e em 1891 ele patenteou a primeira máquina elétrica de tatuagem no mundo. E aí o jogo virou completamente. O processo ficou muito mais rápido, mais preciso e menos cansativo também para o tatuador. E aí começou a caminhar para algo mais próximo das coisas que a gente vê hoje.
Tropa, mas ó, não é porque ele teve essa grande invenção aí que tudo ficou flores, não. Mesmo com toda essa evolução, a tatuagem ainda ia enfrentar uma das épocas mais complicadas de toda a sua história. Lá pelas décadas de 60, 70 e 80, ter tatuagem não era visto como estilo, era mais um motivo de desconfiança mesmo. A imagem da tatuagem ficou muito ligada às facções, gangues, militares e talvez uma galera considerada meio revoltada. Então era só alguém aparecer com um desenho no braço que muita gente já tirava conclusões sobre de quem ela era. No Brasil isso pegou muito forte. Durante muitos anos esconder a tatuagem era quase que uma necessidade. Tinha muita gente que fazia entrevistas de emprego no calor de 35 graus e blusa de frio. Outros passavam maquiagens, usavam relógio gigante, qualquer coisa que pudesse esconder um pedaço da tatuagem era válido, porque realmente existia um medo gigantesco em ser pego. Hoje parece mesmo exagero, mas quem viveu aquela época sabe que era exatamente assim. Só que enquanto existia bastante resistência e preconceito vindo de um lado, existia uma galera que queria mudar completamente essa imagem. E uma dessas pessoas foi um dinamarquês chamado Luke Tattoo, que chegou ao Brasil no fim dos anos 50 e depois abriu um dos primeiros estúdios de tatuagens profissionais aqui no país. E isso ajudou muito a profissionalizar a tatuagem do jeito que a gente conhece hoje. Até antes disso, muita gente associava a tatuagem como coisas ilegais ou ligados a mais improviso, sabe? E aí aos poucos os estúdios começaram a aparecer e cada vez mais tatuadores começaram a entrar na profissão. A qualidade foi aumentando e mesmo ainda existindo bastante preconceito, ela começava a entrar no dia a dia das pessoas comuns e essa mudança ia explodir de vez nos anos seguintes. So how did I get here? By being the hardest worker in the... Aí chegou os anos 2000 e a história mudou de novo, só que dessa vez mudou muito rápido. De repente você ligava a TV e tinha lá cantor tatuado, jogador de futebol, ator, modelo. Parecia que de um ano pro outro todo mundo decidiu fazer tatuagens e entrar nesse lifestyle. E claro que isso fez uma diferença enorme, porque pela primeira vez a tatuagem deixou de estar ligada ao preconceito e começou a ser associada com sucesso, estilo e também personalidade. Mas isso não começou só por conta das celebridades. A internet acelerou tudo isso. Antes, se você quisesse fazer uma tatuagem e conhecer um tatuador bom, isso precisaria vir de indicação, do boca a boca. Já hoje, você abre o Instagram e vê milhares de profissionais capacitados, cada um melhor que o outro, mostrando vários trabalhos em questões de segundos. Um desenho feito aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo pode viralizar, se tornando febre entre a rapaziada, e no dia seguinte vai estar todo mundo usando essa mesma tatuagem como se fosse uma peça ou um acessório. Os reality shows também ajudaram bastante e programas sobre tatuagens começaram a mostrar o que acontecia dentro dos estúdios, o processo de criação e os desafios também dos tatuadores. A galera passou a enxergar aquilo muito mais como arte do que como rebeldia. 2, 1. Fuck me. Mas se você acha que já viu de tudo da tatuagem, calma. Porque a tatuagem ainda está em constante evolução e mudando a todo tempo. Hoje já existem pesquisas com tintas inteligentes. A ideia é que algumas consigam mudar de cor dependendo da temperatura do corpo ou até indicar alterações como níveis de glicose e outros sinais de saúde. Eu sei que isso parece coisa de filme, mas já existem laboratórios trabalhando nisso. Uma das coisas que dominou forte também o mundo da tatuagem são as IA. Muita gente usa inteligência artificial para montar ideias, testar estilos e fazer versões diferentes do mesmo desenho antes de tatuar. Também existem pessoas que conseguem colocar tatuagem em seu próprio corpo através de uma inteligência artificial para poder ver o resultado e tomar melhores decisões antes de mandar qualquer rabisco. Uma outra coisa que evoluiu bastante também são as remoções de tatuagem. Antigamente, tirar uma tatuagem era considerado um pesadelo. Hoje, o laser ficou muito mais eficiente do que era em alguns anos atrás. Mano, o mais engraçado é pensar como que o mundo dá voltas, né, mano? Um negócio que começou lá atrás com ossos e pedras, passou por reis, guerreiros, marinheiros, prisão e celebridade. Parece até uma história de filme, né? Pra você ver o quanto ela mudou em torno de 5.000 anos. E olha, do jeito que as coisas estão caminhando, com certeza daqui a um certo tempo, nada do que a gente conhece hoje sobre o tatu vai ser igual e pode aparecer coisas que a gente hoje acredita ser impossível. E
E olha, para você que gosta muito sobre o mundo da tatu, existem museus dedicados exclusivamente para a história da tatuagem. Eles guardam máquinas antigas, agulhas com mais de 100 anos, fotografias raras e até moldes de peles artificiais usados por tatuadores daquelas épocas. É praticamente uma viagem pela evolução da tatuagem no mundo. Acessa aí, acessa aí. Acessa aí, acessa aí. Acessa aí, acessa aí. Bom, rapaziada, é isso. A tatuagem é uma coisa que já foi ritual, já foi castigo, já foi atração de circo e hoje faz parte de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. E é claro que a história continua sendo escrita, mas eu quero saber de você. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então se inscreve agora e me conta também qual que é a curiosidade que mais te surpreendeu nesse vídeo aqui. Existe alguma coisa que eu contei que você já sabia ou que não sabia? Ou se tem alguma história sobre a tatuagem que merece uma parte 2? Bom, é isso. Valeu por tudo. Até o próximo vídeo.